Estamos de volta com o nosso podcast Saúde no Papo e hoje a nossa convidada é mais que especial. Doutora Lídia Milioli vai trazer um assunto para a gente de extrema importância, que é paliativismo. Existe esse termo, doutora? Então, na verdade, a gente fala do cuidado paliativo. Ou tratamento paliativo, que a gente vai falar sobre isso. Exato. Mas vamos lá. Doutora Lídia Milioli, ela é presidente da Academia Estadual de Tratamento de Medicina Paliativa do nosso estado. Inclusive, já nos representou esses dias no Congresso Brasileiro, que teve em Fortaleza, que eu fiquei sabendo. Ela trabalha aqui em Anápolis, trabalha também em outros municípios, trabalha em Goiânia e tem feito um trabalho extremamente especial com os pacientes oncológicos aqui do nosso município. E vamos falar sobre esse assunto que abrange aí diversas dores, abrange questões de bioética, e eu tenho certeza de que todos vocês, em algum momento, de formas grandes ou menos pesadas, já tiveram que passar por alguma situação semelhante, e é o que a gente vai falar aqui hoje. Seja muito bem-vinda, doutora, é um prazer te receber aqui, é um assunto que realmente, né, meio que acalenta as pessoas, porque o conhecimento geral, quando se diz paliativo, todo mundo associa ao fim, né, a desistência, acabou para mim. Ao abandono, e não, ao né? abandono, exatamente, não é assim. E que bom que a senhora está aqui. Sim. Doutora, só para adiantar um pouquinho algumas coisas que a gente vai tratar, hoje a gente acabou publicando no Instagram para poder trazer um pouco das dificuldades, das dúvidas, de alguns mitos que as pessoas têm para a gente poder trabalhar e realmente trazer um podcast com informações necessárias não só para a gente, mas para quem está nos ouvindo. E eu vou te trazer um dado aqui. De mais de 300 pessoas que assistiram e participaram de alguma forma, 68% delas falaram que 68% falaram que a sensação é de conforto quando ouve o termo medicina paliativa. Então, eles entendem que é bacana, que é confortável. Mas 32% disseram que sabem que é bom, mas que é uma sensação de desistir daquele paciente. Então, é um assunto que a gente pode tratar, essa questão de como é vista a medicina paliativa, o tratamento paliativo ou o cuidado paliativo para o paciente e até para a família, né? E outro dado importante é que eu perguntei aqui se as pessoas têm a noção de que a medicina paliativa, o tratamento paliativo, se ele é só para paciente terminal ou não sabe dizer, ou que não tem nada a ver com paciente terminal. 28% afirmou que acha que tem a ver com o paciente terminal, ou seja, aquele que não tem mais opção de cura. 11% disse que não sabe dizer e 61% afirmou que não tem nada a ver. Então, esse também não são números, né? Nossa, eu fiquei surpresa. Eu também, eu achei que... ou seja, já se fala sobre isso, né? A gente falava aqui agora há pouco que ainda está muito aquém do necessário. Sim. Mas vamos atualizar vocês. O que te levou a escolher essa área de trabalho, doutora? Na verdade, inicia falando dela, né? Conta um pouquinho sobre você, quem é a doutora Lídia, quem é Lídia, sobre a sua vida pessoal, sobre a sua formação, o seu trabalho. Conta um pouquinho pra gente. A gente estava até já dando uns spoilers. Exatamente. Né? Na verdade, eu sou mineira, né? Eu fui raptada pelo meu marido goiano. Eu fiz faculdade na Universidade Federal de Ouro Preto, junto com ele, e posteriormente nós viemos para Anápolis por questões de trabalho dele. Inicialmente, quando eu me formei, eu sofri muito, porque eu achava que eu tinha feito o curso errado. Quando eu terminei a medicina e eu fui fazer a residência, né, a especialização, eu fiquei muito perdida, porque tudo que eu olhava eu achava que eu não queria. E inicialmente eu queria fazer psiquiatria, porque eu sempre me via num consultório, conversando com os pacientes, né, conseguindo dar atenção para eles, entendendo as suas dores, entendendo o que estava acontecendo para que eu conseguisse cuidar deles melhor. Uhum. E quando eu vim para Anápolis, eu acabei passando na residência de medicina de família e comunidade, que não era exatamente a residência que eu queria fazer, mas ao mesmo tempo eu estava perdida naquele momento. E durante a minha residência, eu comecei a enfrentar o adoecimento e o sofrimento dos meus pacientes e das suas famílias. Uhum. E eu não conseguia lidar com isso. E aí eu comecei a entrar em sofrimento. Olha, a gente fala que a gente entra em burnout, sim, né? Sim. Porque eu queria ajudar, eu queria o remédio, eu queria o exame. E pra muitas vezes eu aquela dor, né? não Acabar conseguia. Com aquela dor. Sim. E isso começou a me gerar sofrimento de como que eu poderia cuidar deles
verdadeiramente. E eu esbarrei com um paciente específico, que era um paciente com uma doença psiquiátrica, o que não é comum da gente achar o cuidado paliativo por essa doença. Geralmente a gente, quando pensa em cuidados paliativos, vem muito o paciente oncológico, o paciente geriátrico. E eu comecei a estudar sobre como eu poderia cuidar dele. Ele tinha uma doença psiquiátrica que era incurável, uma esquizofrenia. Ele já tinha passado por vários psiquiatras aqui em Anápolis, em Goiânia, e ainda assim ele tinha muitos sintomas, era muito agressivo. E eu sentia que eu precisava cuidar dele, a família em sofrimento enorme. Eu ia dizer isso agora, porque além do paciente, a família deve ficar sem chão, né? Exato. Sem saber o que fazer. E aí foi nesse contexto que eu descobri o cuidado paliativo dentro da psiquiatria. E aí eu li um livro da doutora Ana Cláudia Quintana, que é uma médica geriatra paliativista muito famosa, que fez um livro que se chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, que é um livro muito famoso, até hoje, né, um dos mais vendidos. Ela ajudou até a fazer novela, né, da Globo, enfim. E quando eu li esse livro, parece que se encaixou como uma luva para mim, sobre o que eu queria da minha vida. Que eu quero fazer. Isso, e aí eu descobri que tinha a residência de medicina paliativa em Brasília. Então eu fui para Brasília, fiz a minha subespecialização em medicina paliativa e desde então voltei para Anápolis e trabalho em Anápolis, Aparecida e em Goiânia exclusivamente com cuidados paliativos. Não me vejo fazendo nada diferente disso. Eu sou apaixonada pela minha área. Se encontrou. Sim. Isso é muito bom. Legal demais. Como que você poderia definir medicina paliativa? A medicina paliativa, ela é uma área, uma especialidade médica com o objetivo de aliviar o sofrimento humano, com o objetivo de trazer qualidade de vida a todo paciente e a sua família que estão em sofrimento. Como a gente acabou conversando antes de iniciar a gravação, mas você também citou aqui no começo, né? Que é uma questão de conforto. Então eu posso dizer que eu falo porque vou melhorar minha pergunta. Aqui no Instagram o pessoal perguntou, por exemplo, me trouxe uma situação de uma paciente que está em tratamento oncológico. Me parece que é um tratamento de uma doença mais invasiva, né? E que ela foi encaminhada para a medicina, né, para o cuidado paliativo. E que essa paciente, o relato que me trouxe era esse, que a paciente estava super disposta, feliz, motivada com o tratamento, mesmo com dores. Me parece que ela tem muita dor. Me parece não, foi relatado que ela tem muita dor. E que foi encaminhada para o cuidado paliativo e que a partir desse momento a paciente regrediu emocionalmente, né? Que a sensação que ela tem é de que a clínica meio que abandonou, no sentido de não vou mais tratar essa paciente, então vai aqui, ó, para a medicina paliativa. Essa é a sensação relatada por um membro da família de uma paciente em tratamento. O que você pode nos dizer sobre isso? Porque é claro que a ideia não é essa, é oposta, né? Mas o que a gente pode fazer até para orientar o pessoal que trabalha com clínicas, inclusive como nós, né? Que a gente tem um fluxo bacana, Sim. Depois a gente pode falar sobre isso também. Mas o que talvez esteja faltando nesse relato que trouxe na paciente no sentido de se sentir abandonada ou desistida, né? Sim. Muitas vezes a gente percebe que o paciente ele é encaminhado para a medicina paliativa em um momento de adoecimento em que o avançar da doença ele impede o paciente de continuar o tratamento que modifica esse curso. E muitas vezes os pacientes e as famílias, eles acabam entendendo que estão sendo transferidos, né? Estão sendo encaminhados para a assistência do paciente à medicina paliativa, porque ele não será mais atendido pelo oncologista. E na verdade não, na verdade, pela definição do cuidado paliativo, o paciente ele deveria ser encaminhado desde o diagnóstico da doença, para que durante o tratamento ele seja acompanhado por um médico especialista em aliviar o sofrimento e consiga ter mais qualidade de vida nessa jornada. Mas infelizmente nós ainda temos culturalmente pessoas, né, familiares, pacientes e infelizmente até colegas profissionais de saúde que rotulam o cuidado paliativo como cuidado de fim de vida. Então, quando esse paciente é encaminhado, ele sente que estão abandonando ele. E muitas vezes eles não conseguem, durante esse atendimento ou essa consulta, se sentirem à vontade para fazer perguntas específicas sobre isso. Então, assim, respondendo a uma das perguntas que foi feita aqui,
a medicina paliativa, o cuidado paliativo, não significa que a pessoa, não significa que é o oposto de medicina curativa. Eu acho que é essa a sensação, né? Existe a medicina curativa e existe a medicina paliativa. A hora que essa daqui não tem mais o que fazer, eu jogo para essa. Exato. Então, não é verdade. Não. Então, não é verdade também que o paciente paliativo é aquele que não tem cura mais. Não. Porque você acabou de citar que deveria ser no início do tratamento, né? Por exemplo, quando a gente fala de oncologia, no diagnóstico. Isso. Então, o paciente acabou de receber um diagnóstico, às vezes um câncer extremamente curável ali no seu início e tudo, o ideal é que já se passe para a medicina paliativa. Exato, porque o objetivo da medicina paliativa é aliviar sofrimento, é trazer qualidade de vida. Foi a pergunta que eu te fiz, né? Assim, um paciente que recebe um diagnóstico de câncer, ele sofre? Com certeza, ele sofre muito. muito. Ele e toda a família, né? Exato. Então, ele precisa ser cuidado. Eu preciso que durante a quimioterapia, ele não tenha náusea e vômito, ele consiga se alimentar melhor, ele consiga não ter dor, não ter falta de ar, ele consiga com a radioterapia ter menos chances de ter sequelas dessa rádio, com um procedimento cirúrgico, que ele não tenha sintomas, para que ele tenha qualidade de vida durante esse tratamento. E muitos estudos hoje já conseguem comprovar que o paciente que é encaminhado desde o diagnóstico para o cuidado paliativo, junto com o seu médico assistencial, então seja o cirurgião, o oncologista, né? Ele tem não só mais qualidade de vida, mas eles têm mais tempo de vida. Então, pode acontecer de prolongar o tempo. Exato, prolongar com qualidade. Sim. O objetivo principal do cuidado paliativo não é prolongar o tempo de vida, é dar qualidade. Mas se quando eu consigo que esse paciente que está fazendo uma quimioterapia não fique com vômito, não fique com dor, você concorda que ele vai conseguir fazer o tratamento? Sim. Ele vai perder menos peso, ele vai conseguir fazer esse tratamento por mais tempo. Então pode ser um efeito tempo. Colateral, vamos dizer assim, efeito Exato. Colateral do tratamento paliativo. Estender o tempo de vida, porque teve essa pergunta também. Se o tratamento paliativo pode estender o tempo de vida. Pode acontecer. Sim. Sendo que essa não é a função, né? Não é o Exato. objetivo o nosso principal. Objetivo é a qualidade, mas se eu entendo que durante o tratamento esse paciente fazendo esse acompanhamento, ele vai perder menos peso, ele vai ter mais sintomas controlados, ele vai manter qualidade de vida, ele vai conseguir continuar fazendo o que dá sentido para a vida dele, a comida que ele gosta, ou o trabalho, ou tendo sua independência. Às vezes a gente pensa, né, numa coisa muito grande, mas talvez para ele o importante é conseguir ir ao banheiro e não usar uma fralda geriátrica, é conseguir comer sozinho. Isso dá prazer, isso dá qualidade de vida e isso faz com que esse paciente tenha mais condição de continuar o tratamento e ter mais chance até de ser curado. Então, mesmo que esse paciente tenha uma doença com objetivo, um tratamento com objetivo de cura, ele vai acompanhar com cuidado paliativo para que a gente também amenize o sofrimento dele e ele tenha até mais chances de ser curado. E doutora, eu vou te falar que realmente tem que fazer uma mudança cultural. Eu acho que esse momento, essa informação tem que chegar para as pessoas. Por quê? Está muito relacionado o paliativo com a eutanásia. Tipo, vamos deixar e vamos, né, acelerar a morte desse paciente. Exato. Então, isso é cultural. E além de cultural, acho que falta informação no dia a dia, falta informação para o profissional, falta informação para a família. Porque quando né, nós aqui, que não tínhamos tanto conhecimento até te conhecer, porque agora nós temos, o que a gente imaginou vai mandar para o paliativista? Nossa, minha mãe não tem jeito mais, o meu pai não tem jeito mais, acabou para eles. Então, não é isso. Geralmente, é o que a senhora tá falando, trazer qualidade. E isso aí pode sim, né, prolongar, porque o paciente não vai desidratar. A imunidade dele não vai ficar tão baixa, porque ele vai conseguir se, né, alimentar, se nutrir. Muito bom. Doutora, e assim, claro que a senhora não tem pesquisas que mostrem dados em relação ao que eu vou perguntar, mas
pelo seu trabalho, a experiência que você já tem aqui trabalhando em Anápolis, em outras cidades, em que lugar mais ou menos está o Brasil, está o nosso município aqui de Anápolis em relação a isso? Os nossos profissionais, você acha que a maioria já sabe? Esses fluxos têm acontecido no SUS? Os planos de saúde entendem e financiam isso? Ou de medicina paliativa é só para quem tem grana? Como que está isso aqui? Vamos falar da nossa região, né? Ou se você tiver informações mais sobre o Brasil, seria ótimo também. Sim. A gente tem um estudo que foi feito sobre a qualidade de morte das pessoas, que faz uma comparação em como que as pessoas que têm doenças graves têm uma evolução dessa doença e qual que é a qualidade do momento em que esse paciente está evoluindo para o final da vida dele. E ele coloca que o Brasil é um dos piores países para se morrer. Nossa, então a gente está num lugar bem ruim. Sim, porque infelizmente nós ainda temos essa questão cultural do cuidado paliativo, tanto para pacientes quanto familiares e principalmente por profissionais de saúde. Então, que quando ele encaminha, ele fala, eu vou te encaminhar para o cuidado paliativo porque nós não temos mais nada para fazer. Então isso o próprio profissional já passa essa informação mal passada para o paciente. Muitas vezes sim. Então esse paciente ele já vai para essa consulta com um bloqueio, ele já vai com medo, ele já vai com receio ou não vai. É com o tema estou desacreditada, que é o termo que eles Exato. usam, né? Já estou desacreditada. E aí ele nem vai na consulta, ou ele vai, mas muitas vezes ele está com medo, então ele não quer conversar sobre o que está acontecendo. E é um direito dele, tudo bem, Sim. eu não estou aqui para aumentar o sofrimento de ninguém. Pelo contrário, meu objetivo é ajudar a aliviar esse sofrimento. E muitas vezes a gente não consegue ter uma conversa honesta sobre o que está acontecendo. Porque a doença, o cuidado paliativo não tem relação com a doença. Eu estou lá como médica para fazer uma avaliação técnica com relação à gravidade da doença que aquele paciente tem. Naquele paciente, né? Exato. É uma abordagem, uma avaliação individual. E se eu perceber que aquela doença, infelizmente, está mais avançada do que nós gostaríamos, eu também sinto que, enquanto médica dele, eu preciso ser honesta com esse paciente e com essa família. Eu não posso omitir para eles algo que eu estou percebendo. E muitas vezes, esse paciente ou essa família só tem oportunidade de ter essa conversa honesta e digna comigo. Porque os outros médicos, os outros colegas, não conseguem fazer essa abordagem. O que acaba corroborando com essa ideia de que a medicina paliativa é terminal, né? Na fase Exato. terminal. Porque se um médico está tratando, qualquer que seja a doença, né? Está tratando o paciente, mas não traz a realidade daquele quadro de que não existe tanto prognóstico aí de cura, por exemplo. E aí deixa pro médico paliativo falar, né? Tipo, aqui eu tô te tratando, mas te encaminho aqui. Você já vai com esse rótulo. Já vai com o rótulo, ó. Né? Sim. Chegou, E aí, acabou. muitas Lá, né? vezes, essa é a oportunidade de eu ter essa conversa honesta. Não é o objetivo principal do cuidado paliativo só cuidar de pacientes que têm doenças que não têm cura. Não é esse o objetivo principal. Mas se ele chega até mim, eu preciso ser honesta. Eu preciso cuidar verdadeiramente dele. Eu preciso cuidar daquela pessoa que está ali, daquele ser humano. E aquele ser humano, ele tem uma história. Ele tem pessoas que amam ele. Ele tem questões que para ele são importantes. E se eu não consigo compartilhar o que está acontecendo de uma forma verdadeira, eu não vou conseguir cuidar dele. Eu vou enganar ele e ele vai ser enganado. Então eu preciso ter essa conversa também para eu conseguir entender o que dá sentido à vida dele e eu saber como que eu posso cuidar. Se eu perceber que a doença está avançada e que ele vai evoluir para o final da vida dele por causa dessa doença. Então o cuidado paliativo cuida de pessoas. Se elas têm uma doença que tem um tratamento curativo, eu vou cuidar delas. Mas se elas também têm uma doença que tem um tratamento que pode aumentar a vida, né, um tempo de vida com qualidade, ou não estão suportando mais esse tratamento, eu também vou cuidar delas. O cuidado paliativo cuida de pessoas, independente disso. E não necessariamente precisa ser um paciente oncológico, né, doutora? Pode ser um paciente renal, um paciente cardíaco, pode ser o paciente Psiquiátrico, né, como ela psiquiátrico, trouxe, como a senhora mesma trouxe, Sim. que é muito importante. Uma dos questionamentos que a gente vê é, por exemplo,
Paciente internado, às vezes está com uma hemoglobina baixa, né? Um hematócrito aí, uma hemoglobina de 6. Transfunde, não transfunde? Já ouvi esse tipo de questionamento. Ah, ele está em paliativo, não vamos transfundir. E o que a senhora me diz sobre isso? Transfunde, não transfunde? O que a senhora me fala sobre isso? Só voltando na primeira fala que você trouxe, que eu achei bem interessante, relacionada à questão das doenças, né? Uhum. Como eu falei, a gente lembra muito do cuidado paliativo para o paciente que tem uma doença oncológica ou para o paciente que tem uma doença geriátrica. Mas num estudo da Organização Mundial da Saúde, eles fizeram um levantamento e as pessoas que têm mais indicação de fazerem o acompanhamento com cuidado paliativo são pessoas que têm doenças cardiovasculares, hipertensão, insuficiência cardíaca, questões que estão associadas com o coração. E muitas vezes nós não nos lembramos desse perfil de paciente. E esse paciente, ele não é cuidado. Então, é muito interessante, eu quis só trazer isso, porque eu acho que esse é um dado muito interessante, porque muitas pessoas não lembram. Então, o enfisema pulmonar, né, a DPOC, que é o nome técnico, né, da doença pulmonar obstrutiva crônica, paciente com insuficiência renal que está em hemodiálise ou não, né, pacientes que têm demências de forma geral, qualquer tipo de demência, HIV, todos esses pacientes, eles têm indicação, cirrose, de serem acompanhados pelo cuidado paliativo. Doutora, e a gente não se lembra. E voltando um pouquinho na pergunta anterior, como que eu perguntei em que lugar a gente está, né? Você afirmou que o Brasil é um pior lugar, ou talvez um dos piores para se morrer. Mas em relação aos planos de saúde, ao SUS, como que se trata ou nem se trata? Ou realmente a gente poderia afirmar que a medicina paliativa, o cuidado paliativo é para quem tem dinheiro, para quem vai bancar isso? Ou a gente já pode afirmar que iniciamos pelo menos o processo? Em que lugar nesse sentido está hoje aqui Eu acho que essa pergunta, Eliner, ela varia muito de quem vai te responder ela. Eu sou uma pessoa que, quando eu comecei a trabalhar com cuidados paliativos, eu sofri muito no começo. E isso me fez sofrer um pouco, né, assim, quase que relacionado você precisou de a medicina isso. paliativa para o seu trabalho, né? E depois de um tempo, eu comecei a ver como as coisas se desenvolveram de quando eu comecei para hoje. Então, tem evoluído. Sim, então eu tenho sido muito feliz nos locais em que eu tenho conseguido trabalhar. Muito ainda tem que ser feito. Não vou te falar que estamos num caminho, né, que está maravilhoso. Não. Sim. Ainda temos muitos colegas que têm muita dificuldade de encaminhar, que não entendem quando encaminhar. Isso independente, se é SUS ou plano de saúde. SUS ou plano de saúde. E nos planos planos de saúde, o plano de saúde tem aceitado, tem pago por esses serviços ou ainda não se cobre? Não. No SUS eu sinto que a gente conseguiu ter uma abertura muito maior do que nos planos de saúde. Isso. Hoje não existe pagamento nos planos de saúde para cuidados paliativos. Então, se um paciente quer acompanhar comigo, ele precisa ou ser vinculado a um sistema do SUS, para que ele consiga esse atendimento, por exemplo, no nosso serviço, né? Ele precisa ser paciente de lá. Eu não consigo encaminhar via secretaria e eu atender ele no nosso ambulatório. Ele tem que ser paciente. Então, ele é fechado. Ele é um serviço que é ofertado só para aqueles pacientes. E é um serviço que o local teve sensibilidade de me contratar. Porque outros serviços não têm, porque não existe pagamento. Então, hoje eu sou um gasto para o serviço, porque não existe uma contraproposta ainda feita pela Secretaria de Saúde ou o Ministério. Existe para o ano que vem, né? Então nós caminhamos muito. Esse ano de 2024 foi, assim, um ano de grandes mudanças para o cuidado paliativo. Existe a política pública de cuidados paliativos que foi contemplada, né, que vai ter um financiamento próprio pelo SUS, mas ela ainda não está em vigência. Então, nós não sabemos quando ela vai começar, nós não sabemos para quantas equipes esse serviço vai ser ofertado. Nós sabemos que no Brasil todo vão ser 1.200 equipes financiadas, por volta de 40 equipes para o estado de Goiás. Mas nós não sabemos como vai ser essa implantação. Vai começar em janeiro, é em dezembro? Vai ser tudo de uma vez? Vai ser onde que vai começar? Qual hospital ou não vai ser hospital? Isso ainda não está tão claro. A gente vai aprender caminhando, como nós falamos muito no Congresso.
E só para fechar, nos planos de saúde, nós não temos nenhum tipo de pagamento. Então, alguns serviços, eu falo que nós temos ilhas. Então, alguns hospitais ou alguns serviços, planos de saúde específicos, entendem o benefício do cuidado paliativo e eles contratam um profissional. Entendi. Sobre essa sua resposta, eu consigo tirar uma coisa positiva e uma negativa, né? Quando se fala de SUS, pela experiência que eu tive, e quem está nos ouvindo sabe que a gente trabalhou com o SUS, que a gente passou pela Secretaria de Saúde, e uma das coisas que agregou a mim a Secretaria de Saúde foi acreditar no SUS, né? Então, quando uma médica, né, com uma especialidade tão, vamos dizer, rara, porque ainda é rara, né? São poucos profissionais. Sim. Traz essa informação de que o SUS tem tratamento com cuidado paliativo e o privado não tem. Isso, assim, eu acho que é muito positivo quando se fala de SUS, né? Eu falo de boca cheia que hoje eu acredito no SUS, mas é muito ruim porque mostra que realmente o Brasil, em sua plenitude aí, está muito aquém do que deveria estar em relação à importância desse tratamento. E também não posso deixar de puxar a sardinha para o nosso lado, né? Doutora Lídia, ela atende na Única, gente, que fica lá no Hospital Evangélico, que vocês sabem que faz parte do nosso grupo. E sim, a gente vê extrema importância nesse tratamento. Tanto que ela falou, não sou eu, só estou repetindo. Ela é um custo para a empresa não recebe pelo trabalho dela, mas nós fazemos questão de ofertar para o nosso paciente. Isso para mim é um orgulho assim, enorme de fazer parte desse grupo. Que também não posso deixar de falar, ele ele implantou isso em nós desde muito novos. Eu falo em nós enquanto profissionais de saúde, enquanto filho desde que eu nasci. Mas enquanto profissional que atua na área da saúde, né? Eu comecei a trabalhar mesmo em 2011 na área da saúde diretamente. A Érica, que está com a gente há muito tempo, sabe dizer que isso é uma característica realmente nossa, né? De ter esse olhar e entender que isso beneficia todo mundo. E para o financeiro, que talvez tenha que pagar os salários dos paliativos, se você for colocar... Eu tenho certeza que também vale muito a pena, porque existe custo-benefício, né? De avaliar respostas a tratamentos. Com certeza a medicina paliativa, o cuidado paliativo, ele também, em alguns momentos, ele vai deixar de ter custos com procedimentos onerosos e desnecessários para aquele paciente que às vezes não quer um tratamento tão invasivo, né? Então o olhar ele tem que ser muito mais amplo do que, estou tendo que pagar um profissional a mais. Sim. A gente está muito aquém mesmo, de pessoas, né? Exatamente. Não são de doenças. Exatamente. E aí volta que a Érica perguntou sobre a questão, por exemplo, fazer a hemotransfusão ou não. É muito individual, né? Mas o que eu tô falando, a questão de custo, é mais ou menos isso. Se tem um paciente, me corrija se eu estiver errada, mas é a visão, e aí a minha visão de gestora, tá? Se tem um paciente que não tem prognóstico de cura, por exemplo, por que eu vou submetê-lo a algum tratamento tão invasivo? Uma cirurgia, algum outro tratamento, se não existe prognóstico e se ele mesmo também não quer. Então varia muito, né? Fazer a transfusão, não. Então, fazer ou não, num caso? Não existe uma resposta. Certo ou errada, né? Sim, porque como eu falei, nós não cuidamos de doenças, nós cuidamos de pessoas. E quando a gente avalia só a doença, a gente corre o risco de rotular aquela pessoa. E deixar de fazer algo que pode ser importante para ela, ao mesmo tempo em que a gente também não pode deixar de cuidar dela. Então, eu sempre falo para os meus pacientes que a partir do momento em que eles foram na primeira consulta comigo, eu vou caminhar com eles pelo tempo em que eles precisarem. Porque eu estou ali para caminhar junto. Então, a transfusão, ela é muito individual. Por que esse paciente precisa desse procedimento? O que está acontecendo? Qual benefício também, ele está tendo um sangramento? Eu vou conseguir parar esse sangramento e a transfusão vai fazer parte desse processo de reversão? Então, eu vou transfundir ele. Ou não, é um paciente que tem uma doença avançada, que não estava mais tolerando o tratamento daquela doença, que já estava com uma perda de funcionalidade, emagrecido, confuso, já não estava tolerando outras medidas. E eu percebo que a questão da anemia, né, ela só é mais um agravo a ele. Ou seja, a transfusão não vai fazer com que ele tenha uma reversão do quadro, porque não é só uma anemia. É uma anemia num paciente que está frágil, que está confuso, que está evoluindo com sinais de que está no final da vida dele. Então, qual é o benefício dessa hemotransfusão?
como que eu vou cuidar dele. Então, não é deixar de fazer a hemotransfusão. Ou qualquer outra Medida, exato. É entender o que é justo para cada pessoa, o que vai trazer qualidade de vida e o que não vai trazer qualidade de vida. Para que eu consiga, de uma forma honesta, conversar com esse paciente, com essa família e não deixar de cuidar dele. Então, se é para deixar de fazer a hemotransfusão e deixar ele sem cuidado, então isso não é cuidado paliativo, isso é abandono, é diferente. E a questão falando juridicamente, né, a questão do cuidado compartilhado, né, até poucos anos não se falava disso. O médico fazia uma prescrição, que é o que ele achava que era importante, e o paciente tinha que se adaptar àquilo ali, ponto final. E se não deu certo, é porque possivelmente o paciente não cumpriu a prescrição, né, Sim. do medicamento em casa, por exemplo. Essa questão do compartilhamento da responsabilidade do tratamento, pelo que eu estou vendo, tem que ser muito tratado, né? O paciente, para você saber se o paciente vale a pena você fazer ou não fazer algo com o paciente, você trouxe que é individualizado, então você precisa conhecer o paciente. Exatamente. Né? E eu preciso conhecer os valores dele. Eu não tô falando aqui de conhecer doença. Sim, conhecer doença paciente, é muito fácil. Conhecer doença você olha no livro. Hoje em dia com a IA, né, nós estamos quase que substituíveis nesse ponto, né? É. Então joga lá, doença, exame foi assim, qual Quais que é a os químio, sintomas? qual é a cirurgia, a IA vai te responder. Mas eu quero saber como que eu posso cuidar daquela pessoa que tem um direito de saber o que está acontecendo, se ela quiser. O direito é da pessoa, do paciente, que tem uma história de vida e que tem direito de participar dessas decisões, porque eu estou falando da vida dela, do corpo dela. Você já teve alguma dificuldade ou com o familiar ou até jurídico? Alguém questionar, querer talvez entrar com uma ação por conta de uma decisão de fazer ou não fazer alguma coisa, de realizar ou não realizar algum ato? Todos os dias são desafiadores, no sentido de conseguir entender o que é justo, o que é proporcional, o que aquele indivíduo entende que vai é ao o encontro melhor do que ele para ele. pensa, né? Sim. Então, muitas vezes as famílias chegam na consulta, então às vezes ele entra antes do paciente, né? Sendo que você precisa conhecer o paciente, né? E fala, ó, doutor, ele não sabe, tá, da doença, eu não quero que a senhora conte, eu já conversei com o médico X ou Y. Ou então, eu não quero que fale que está no cuidado paliativo, né? Eu falei que veio aqui para a senhora só cuidar dele, fazer uns remedinhos para dor. Aí eu olho para a pessoa e falo, mas é isso mesmo que eu faço, né? Assim, pode chamar ele, não tem problema. Não tô aqui para aumentar o sofrimento. Se eu estiver aumentando o sofrimento, nem eu quero atender mas ele, é a visão, não é isso. é a visão. Isso aí prova que a visão tá deturpada, né? Tipo, vai pro paliativo é porque acabou. Mas é isso. Já chega assim, né? E aí, muitas vezes, eu tento entender o que está acontecendo. Então, eu sento com aquele familiar. Por que você não quer que eu fale com ele? O que você está entendendo do que está acontecendo? Como que eu posso te ajudar? Eu estou aqui para ajudar. Então, por que você quer? E muitas vezes, quando eu entendo, né? Falar, porque eu acho que ele vai abandonar tudo se ele descobrir que é um câncer. Que tá muito... Ele vai desistir, né? Como muitas pessoas falam. Uhum. E aí eu questiono, eu volto a pergunta para ele, e se fosse você? Aí a pessoa, não, eu ia querer saber. Mas se ele fosse eu ia querer saber, porque para mim é importante. E para ele? E por que não é para ele? Será Já que não é importante? perguntou para ele, né? Porque muita gente, às vezes o amor, o cuidado a gente tenta proteger e acaba prejudicando e acaba gerando mal, né? Então você tem que saber o que o outro quer realmente, o que você quer, né? O que você deseja. Sim. E ó, queria demais ter várias Lídias, viu? Várias doutoras Lídias para nós, porque eu acho que é isso, esse olhar humanizado. Se fala tanto de humanização e eu nunca ouvi tanto de humanização como eu tô ouvindo agora. Obrigada por tanto compartilhamento. Olha só, vocês conversando aí, me veio a palavra empatia, né? Tanto se fala de empatia, todo mundo hoje fala empatia, né? Todo mundo acha que é empático quando você só age com o outro como você acha que gostaria de agir com você. E, ao meu ver, empatia não é nada disso. Porque, na verdade, às vezes você gosta que lidem com você de uma forma. Exato. E a pessoa não. E se você lida da forma que você acha que é com você, vai dar errado, né? Então, a empatia, eu acho que ela vai muito mais o conhecer o outro. E aí eu tô falando de vida, não tô falando de medicina, né? Eu conhecer o outro e saber, por exemplo, quem é esse paciente, se colocar no lugar do outro, mas não simplesmente imaginando, se eu tivesse no lugar dele, é se colocar no lugar do outro, de conhecer o outro, qual é a história passada dele, com quais princípios ele foi criado, quais as crenças que ele tem. Existem questões de religião que inclusive que
a bioética traz, né, no sentido de bloquear alguns tratamentos e tudo. Então, quem é esse paciente? Qual o valor dele? Isso é empatia, e pelo que eu tô vendo, você trabalha com empatia o tempo todo, né? E realmente é incrível. A gente fala muito de calçar o calçado do outro. É saber onde o calçado aperta. Exatamente. Então, às vezes, você tá olhando e falando, eu acho que ele gosta de tal coisa, mas você tá falando, eu acho baseado em você. Você não tá olhando baseado no que olhar você acha dele, né? Exato. Baseado no que você acha. É baseado no eu, não é no que eu sinto. Exato. Porque é isso que No a gente que eu- faz. E Isso não quando- é empatia, né? De Isso não é jeito empatia. nenhum. E quando a gente fala da comunicação, né, assim, é um direito do paciente saber o Sim. que está acontecendo, mas não é um dever que eu conte. É diferente também. Então, é um direito. Se ele quiser saber, ele tem o direito de saber. Mas se ele não quiser saber, eu também não tenho o direito de falar com ele sobre aquilo. Deixa eu entender melhor. Você está me dizendo aí que é um direito do paciente, isso é um fato, né? É um direito dele saber. E não é um dever do médico dispor? Se o médico entender, por exemplo, que ele não tem condição de saber daquilo, o médico pode tomar a decisão de não vou contar, é isso? Não, é num sentido de, durante a consulta, se eu percebo aquele paciente, ele me traz de que ele não quer conversar sobre aquilo. Ah, ok. Ou de que ele entende que aquela conversa está muito difícil para ele, ou que ele prefere que a gente Postergue. sinalize ou converse com um outro familiar, isso Ah. também é um direito dele. A gente não tem que Sim. forçar a conversa, porque Ah, muitas entendi. vezes na consulta as famílias falam para eu não contar, porque eles acham que eu vou chegar e eu vou jogar aquela notícia na Aham. mesa, né? E não é isso. Então é entender verdadeiramente quem é aquela pessoa. Se é essa pessoa que realmente é bom que não saiba mesmo. Ela mesma faz questão de que outra pessoa tome conta disso. De que naquele momento ela não está preparada para Entendi. aquela conversa. E tudo bem, eu não Nunca vou ouvi um deixar de médico falar cuidar sobre dela isso. por causa disso. Normalmente quem discute isso são outros profissionais da saúde, até do direito, quando a gente estuda bioética, eu estudei um pouco numa das pós, e normalmente quem se discute isso é jurista ou outras áreas, né? Médico, eu te confesso que eu nunca tinha visto alguém ter esse olhar mesmo. E na prática, a senhora já passou por alguma situação como essa? Sim, várias. Todos os dias. De o paciente não querer. Sim. Já passei por todas as situações, eu acho, assim, de a família não querer que conte, o paciente não querer saber. E muitas vezes o que a gente fala, né, é do cerco do silêncio, ou pacto do silêncio, que é um nome técnico disso. Que é muitas vezes quando o paciente, ele já está percebendo o que está acontecendo. Só que ele não quer falar com a família porque ele tem medo de trazer sofrimento para a família dele. Fica cada um tentando não levar sofrimento pro outro. Exato. E não se conversa. E né? a família também já percebeu o que está acontecendo e não quer que fale com o paciente. Mas quando a gente conversa, a gente percebe que os dois já estão sabendo. Eles só não estão se comunicando. E aí, quando a gente vai abordar, muitas vezes, a gente percebe que isso já existe. Porque o paciente, ele não é bobo. Ele está percebendo que ele está perdendo peso, ele está percebendo que a químio está mais espaçada, ou que ele não voltou mais para fazer a químio, ou que ele chegou e ele leu lá no alto, Unidade de Combate ao Câncer na entrada. Então, ele já está recebendo sinais do que está acontecendo. Então, com certeza, ele já está entendendo parte disso. E ele se sente abandonado quando a gente não conversa de forma honesta. Porque ele fala, até subestimado, né? Estão subestimando até a minha inteligência. Exato. Aqui. Por que eu vou voltar lá se aquele médico não está me falando a verdade? Se ele manda eu sair e o meu filho entra, e quando o meu filho sai chorando. Não faz sentido. São aqueles os 5 estágios, né? De quando você descobre que é a negação, a raiva, aí depois vem a barganha, a depressão e a aceitação, né? Eu acredito que todos os pacientes passam por esses 5 estágios, né? Sim. No ato do diagnóstico. Eu vou fazer umas perguntas aqui que o pessoal fez pra gente, tá? Primeiro, eu queria agradecer a todo mundo que participou. Tem muita gente falando aqui, me citando que, olha, tô em tratamento paliativo com a minha mãe. Teve gente que citou que passou, teve gente que falou da dificuldade de receber. E aí, teve um termo que falou assim, o diagnóstico de paliativo. Vamos falar sobre isso, né? Mas vamos lá, uma pessoa me perguntou aqui, eu não vou expor vocês, tá, gente? Mas obrigada, continue participando. Cadê? Tá perguntando se nos cuidados paliativos é necessário ter uma equipe multi. Nossa, essa pergunta eu Por quero favor, muito né? agradecer essa pessoa. Muito obrigada por essa pergunta, foi sensacional.
porque isso é básico. A gente fala de medicina paliativa. A medicina paliativa é uma especialidade médica. E hoje, se a gente jogar lá no Conselho, né, Regional de Medicina no site, né, se não me engano, nós temos 7 médicos paliativistas no nosso estado. Mas o cuidado paliativo, ele é prestado por equipe multi. Então, o médico, quando ele tem um atendimento pontual, ele vai ter um atendimento dentro da medicina paliativa. Mas o cuidado paliativo, ele só é feito por equipe multi. Porque o cuidado paliativo, ele tem 4 esferas principais, que são questões físicas, relacionadas à dor, falta de ar, constipação, vômito, insônia, né? A gente tem a esfera social. Então, quem que é o provedor financeiro daquela casa? Aquele paciente está recebendo algum benefício? Será que ele tem direito ao LOA? Será que ele tem direito a se aposentar? Quantos filhos que ele tem? Onde que ele mora? Esse local que ele mora, ele paga aluguel? É dele? Como que ele está fazendo dentro dessa nova condição de adoecimento? Como que ele está enfrentando essas questões sociais? O psicológico. Então, o que que ele entende dessa doença? O que que ele quer entender sobre essa doença? Em que fase do adoecimento? Eu tô com vontade de abraçar ela. Continua, desculpa. Sinta-se abraçada. Em que fase do adoecimento que ele tá? Então, eu preciso desse acolhimento, de o que que ele quer entender sobre isso, o que que é o direito dele. E as questões espirituais. Quando a gente fala de espiritualidade, eu não estou falando só de religião. O que dá sentido para a sua vida? Por que você está aqui hoje nesse podcast comigo? Sim. Eu sempre brinco com os alunos, que eu também sou preceptora, né? Por que vocês não estão na praia vendendo a arte de vocês? Por que vocês estão aqui? Tem um motivo, tem alguma coisa que move vocês. Alguma coisa que dá sentido para a vida. Seja profissional, seja família, seja espiritual, religiosa. E vai variar, né? Vai variar. E isso é a nossa espiritualidade. Eu tenho um paciente específico que ele gosta muito de futebol. E aí ele chega lá com a blusa do time, o colar do time, no celular tem a capinha do time. Para ele isso é a espiritualidade dele. Às vezes a espiritualidade vai ser comer uma coisa que gosta, vai ser fumar, vai ser beber uma cerveja ou uma cachaça. Eu não estou falando aqui que nós temos que deixar o paciente fumar o que quer, beber o que quer, usar drogas, né? Assim, não é isso. Eu estou falando que eu preciso individualizar esse cuidado. Porque talvez para aquela pessoa é isso que dá sentido à vida dela. E aí eu vou tirar o que dá sentido à vida dela dentro de uma condição de uma doença que está no estágio avançado e que aquilo não vai mudar esse curso. Que não é o uso ou a falta dele que vai beneficiar ou prejudicar, né? Então eu vou tirar a qualidade de vida dele. Então se eu falo dessas 4 esferas, eu falo de equipe multi, eu falo de psicólogo, de nutricionista, de enfermeiro, de técnico de enfermagem, da pessoa que faz a limpeza do quarto. Sim. Muitas vezes o paciente ele não conta pra gente o que está acontecendo com ele, ele fica com vergonha, ele sente que o médico tem uma questão patriarcal, né, de superioridade. Mas para a moça que vai lá limpar o banheiro, que vai trocar o lixo, ele sente que ela é um igual. Ele comenta. Então ele vai falar com ela, fala, nossa, hoje, desculpa o lixo, né, nossa, que eu vomitei. Então ele vai contar para ela que ele vomitou. Sim. Mas para mim ele vai ficar com medo, porque eu não vou querer dar alta para ele se eu falar que ele vomitou. Então a gente precisa entender que o cuidado paliativo é feito pelo porteiro. Por todo mundo. Até pelo intensivista, até pelo gestor. Isso aí a gente conversa muito, né, com a nossa equipe. Olha, o tratamento do paciente começa a hora que ele entrou aqui, a hora que ele ligou para saber se alguém atendia ali ou se tinha aquela especialidade. Precisamos de um lencinho, gente. Quem quiser enviar para um lencinho. Eu tô emocionada porque você falou algo que eu nunca tinha parado para pensar. Eu sou filha de um pai alcoólatra e a gente já tentou de tudo com ele. E a gente percebe que quando a gente tenta trazer ele para o nosso mundo, a gente destrói ele. E que ele fica muito mais feliz quando ele tá bebendo, quando ele tá vivendo a vida. E a gente quer trazer ele para nossa realidade. Sim. E acaba que isso impacta demais, porque o que eu acho que é bom para mim não é bom para ele. Ele já tá com quase 70 anos. Então, tá mais ferindo, eu não vou conseguir mudar mais quem ele é. A espiritualidade dele é o que você está falando. O que dá sentido à vida dele hoje é isso. E tá tudo bem. Concorde você ou não? Concorde. Né?
Isso, eu e meu irmão ou não. Então, muito obrigada. A sua fala hoje me tocou no meu coração, porque a gente acha que controlar a vida do outro, de que o que eu acho que é bom pra mim vai ser bom pra ele. Sim. E não vai ser. E hoje, no momento desse, eu tenho que tratar meu pai num processo paliativo. Obrigada. Ai, gente, vou ter que abraçar. E isso eu acho que traz uma outra discussão que é muito importante, que é o peso do cuidador. Sim. Porque você se sente culpada, provavelmente. Sim, o tempo todo. Eu não tô cuidando do meu pai. O Não tô tempo Eu não tô todo. fazendo né? o que ele precisa. As pessoas julgam. Mas ele tá fazendo isso e a filha não tá fazendo Exato. nada. Então, a gente também precisa falar sobre a sobrecarga do cuidador. Sim. De É como isso. enfrentar isso. De que ele se sente mais julgado do que acolhido. O tempo todo, porque as pessoas olham, quem olha de fora pensa, mas tá, olha lá, não faz nada por ele, mas a gente sempre percebe. Às vezes a gente puxa atrás, mas ele sempre fica acuado, triste, magoado, e a gente não quer isso pra ele. E, ao contrário, ele tá feliz, rindo, né, e vivendo a vida dele. Hoje, no momento que ele tá, eu tenho que pensar nessa questão de tratar ele como um paciente paliativo. É entender o que para ele é O que importante. pra ele é importante. E também o que ele entende disso. Então, se ele entende o que significa beber, né? Quais são os riscos relacionados a Ele isso. entende. Ele entende. Ele entende. Alguns pacientes dos que eu acompanho lá na Única, né? São exatamente isso. É um paciente que falou, eu não quero fazer essa químio. Eu não quero fazer essa cirurgia. Então, ele vai acompanhar comigo. Isso não significa que eu vou cuidar só de pacientes que não vão se tratar. Sim. Mas significa que eu vou respeitar a individualidade deles. Porque eu tô lá para cuidar de pessoas. Isso é lindo, né? Além de ser lindo, já existem diversos artigos que mostram o quanto isso acaba evidenciando ou trazendo mais possibilidade de cura, ou como a gente falou no começo, de qualidade aí, de tratamento ou até de morte, né? Sim. Uma outra pergunta que a gente teve aqui, doutora, é que o seguinte, o comfort food, e aí eu preciso que você explique o que é isso, deve ser aplicado desde o início do tratamento ou quando o paciente inicia a inapetência, que é bom explicar também, por favor. Então, na verdade, a meu ver, né? Aí eu tô falando uma opinião pessoal minha. Mas é Lídia, isso né? mesmo, aqui estamos aqui para isso. Eu acho que quando você fala de trazer qualidade de vida, de trazer prazer, isso tem que vir desde do nascimento. Não é nem do diagnóstico de uma doença ameaçadora à vida, né? Assim, eu amo comida japonesa. Eu não tenho dinheiro para comer comida japonesa todos os dias. Gostaria. Mas para mim isso é um comfort food. Então, o que é isso? É você entender o que a pessoa gosta de comer, o que faz parte dessa espiritualidade que eu falei com vocês. Então, o que faz parte do que dá sentido para a vida dela, o que ela gosta de comer. E como que eu posso adaptar isso para essa realidade? Então, não significa, por exemplo, né, que eu tenho um paciente idoso ou um paciente com uma demência que gosta de torresmo. E ele tá com uma disfagia, ou seja, ele tá com dificuldade de engolir. Eu não vou colocar ele em risco, né, de dar um torresmo, que é uma coisa dura, uma coisa que vai ter chance dele engasgar. Fisicamente difícil, né? Exato. Simplesmente para prover algo que ele gosta. Mas será que eu não posso pegar esse torresmo e cozinhar ele para que ele vire uma sopinha, né? Para que ele fique mais palatável, para que ele para quem gosta de torresmo não vai servir, doutora. Cadê o crack? Cadê o crack? Mas eu entendi. O cheiro do torresmo, né? Então, conseguir sentir a textura. Parte da experiência, Exato, né? É a experiência da alimentação. Então, a alimentação é só uma parte. Quando a gente fala de alimentar, a gente está falando de nutrir o corpo. Quando a gente fala do comfort food, eu estou falando de nutrir a alma. Então, como que eu faço isso dentro dessa experiência? Dele sentir o cheiro do torresmo, dele ver o torresmo, dele conseguir sentir o gosto, mesmo que ele não consiga deglutir aquilo, então engolir. Então, é entender dentro disso o que eu posso ofertar. Tem alguns fonoaudiólogos, né, que é a especialidade que trabalha com essa questão da disfagia, e nutricionistas, que eles conseguem mudar a textura de alguns alimentos. Então, eles pegam a pipoca e fazem tipo uma sopa, por exemplo, né, Com um gosto caldo. de pipoca. Isso, porque aí o paciente vai sentir o gosto da pipoca, mas ele não vai ter esse risco de engasgo. Então, faz parte disso, é entender o que para ele, né, faz sentido e tentar, dentro da nossa realidade, fazer um ajuste para que esse paciente receba esse alimento que
dá prazer para a alma dele. Isso a gente poderia levar também para outros casos, por exemplo, um paciente com uma hepatite alcoólica em tratamento, não tem mais prognóstico, mas ele quer a cervejinha dele ali nos últimos tempos, ou um paciente com câncer de pulmão já bem evoluído e ele quer fumar. Claro que dentro do hospital eu imagino que o médico não vai deixar fumar ali, né, e tudo, mas entraria também nessa discussão? Entra nessa discussão, mas é sempre individualizar. Uhum. Então, é isso. Também não quero que soe, né, como uma liberação, né? Vamos fazer tudo sem pesar os riscos. Uhum. Então, é individualizar. Mas pode acontecer de o médico permitir, olha, toma uma cervejinha, deixa... Sim. Ou vai lá e fuma um cigarro. Porque muitas vezes esse paciente, quando ele está nessa evolução para o final da vida dele, ele já é um paciente que não está comendo uma quantidade grande de comida, ele já não está conseguindo receber esse aporte nutricional com uma quantidade grande. Uhum. Então, às vezes, num diabético, né? Não vai ser um pedaço de doce que vai interferir de uma forma tão grande na diabetes dele. Se ele já está comendo pouco. Então, essa quantidade que ele vai comer não vai ser uma quantidade que vai impactar tanto na doença que ele tem. É individualizado, né? Não adianta. Tudo. Nós recebemos mais perguntas aqui durante a nossa fala. O que você diria para alguém que tem medo de morrer e acredita que não está pronto? Como que os cuidados paliativos podem ajudar e se podem ajudar nessa jornada aí de morte? Sim. Então, eu não sei se eu tenho essa resposta. Porque é muito individual também, né? Não é individual, mas eu não sei só se é individual, é também, na verdade. Acho que eu respondi de forma equivocada. Além de individual, né? Eu acho que nós também não temos essa resposta. E eu não tô aqui para julgar e falar não tem que ter medo. Eu também tenho, porque todos nós somos finitos. Todos nós vamos morrer um dia. Eu acho que quem é mãe ainda pensa mais, né? Não posso morrer porque eu tenho filho, né? Como se antes tivesse tudo ok. Sim. Não posso porque tem quem dependa de mim, eu não posso por alguma assim, outra questão. A gente sabe, né, que todos nós nascemos e que vamos morrer. Não temos a data, mas sabemos disso. Mas, de certa forma, parece que não somos preparados, né? Nós somos preparados para crescer, trabalhar, né? Se multiplicar e casar, ter filhos. Mas para a morte, parece que a gente ainda não tem. Nem acho que ninguém tem, né? Essa preparação. Por mais que eu sou cristã, né? Creio em Deus, eu quero estar preparada para ir para lá. Eu sei que a misericórdia dele é muito grande sobre a nossa vida, né? Ele não morreu na cruz, não foi crucificado à toa. Então, para que a gente tivesse salvação. Mas existe esse medo de não estar pronto realmente, de deixar os entes queridos, porque ninguém está pronto para isso. É uma pergunta que realmente não tem como responder. Eu ia falar exatamente sobre isso. Eu também sou cristã. E acredito que a nossa vida vai muito além daqui. E em relação a isso eu estou bem tranquila. Mas enquanto humano a gente pensa, o meu filho, minha empresa, meus, né? Tudo a gente pensa. Nossa, porque é palpável, né? É mais fácil a gente preocupar com o que é palpável. Sim. Do que a gente preocupar, nossa, eu vou morrer, e agora? Sim. O que eu faço? Eu também não teria resposta para essa pergunta. E eu acho que eu bato muito na tecla, assim, de que nós nascemos e nós morremos. E o que está no meio desse caminho é a nossa vida. Exato. Muitas pessoas acham que a vida é o contrário da morte. E não é a vida que é o contrário da morte, é o nascimento. A vida, ela está no caminho. E o objetivo do cuidado paliativo é dar vida durante essa caminhada. Mesmo sabendo que em algum momento essa pessoa ela pode falecer, ela pode morrer. Porque isso vai acontecer com todos nós. Isso é ressignificante, né? Isso, e eu sei que eu não posso não conseguir tirar todo esse medo, porque isso faz parte do processo que essa pessoa está enfrentando. Então eu também não quero tirar a individualidade dela, mas eu quero pegar na mão dela e falar, olha, eu sei que você está com medo, e eu também tô. Mas eu tô aqui com tentar você. aliviar da maior forma possível. Estamos juntos, né? Bacana. Outra pergunta é a seguinte: você já teve que tomar decisões difíceis sobre quando interromper tratamentos e permitir que a morte siga seu curso natural? E como que você lida com essa responsabilidade?
Essa pergunta, acho que cabe duas coisas. A primeira que foi uma coisa que a gente falou antes do podcast começar, né? Que é a diferença do cuidado paliativo por tratamento paliativo. Ficou de falarmos sobre isso. Sim, o cuidado paliativo, ele é uma abordagem que é feita por uma equipe multiprofissional com o objetivo de aliviar o sofrimento e trazer qualidade de vida para pessoas e suas famílias que enfrentam doenças que ameaçam a vida. O tratamento paliativo, ele é um tipo de tratamento voltado a pacientes que têm doenças que estão no estágio avançado. Então, o paciente, ele tem, por exemplo, né, acho que para facilitar na cabeça das pessoas, né, que estão nos ouvindo aqui, eu tenho um paciente que tem, por exemplo, um câncer, né, e aí em algum determinado momento esse câncer, ele evolui com metástases, então o câncer, ele espalha, né, pelo corpo. E a partir daquele momento, o oncologista, ele entende que o tratamento que vai ser ofertado para esse paciente não é um tratamento com objetivo de cura, é um tratamento paliativo. E esse tratamento paliativo, ele pode incluir quimioterapia paliativa, radioterapia paliativa, cirurgia paliativa, porque a gente entende que esse tratamento, ele vai tentar conter a doença, mas que nós sabemos que a cura não é uma opção, então nós não vamos conseguir curar a doença, mas nós podemos conseguir controlar a doença. Então isso é um tratamento paliativo. E esse tratamento, ele pode ser feito pelo oncologista, pelo radioterapeuta, pelo cirurgião, né? Isso é um tratamento. O cuidado paliativo, ele é feito desde o diagnóstico. Enquanto a doutora falou isso daí, eu pensei muito na questão do paciente soro positivo, né, para HIV. Inclusive, a gente está no mês aí de prevenção e tudo, e hoje poucos têm se falado sobre essa doença, né, sobre a questão da AIDS mesmo, né, do HIV. Sim. Ele continua tendo muito aumento e, pelo que você inclusive citou no começo da nossa conversa, o paciente soro positivo, HIV positivo, ele já é um paciente que deveria ser encaminhado ali no início, né? Sim. Que mesmo tendo em vista que ele pode nem morrer de AIDS, né? Vamos dizer assim, desculpa o termo mais leigo mesmo, ele pode ter, inclusive, a extensão da vida e o tratamento paliativo no sentido de dar uma melhor qualidade, porque não tem cura, né? Exato. Não tem cura. Então, muitas vezes, esses pacientes, eles fazem o tratamento e quando a gente pergunta, né, não, a minha carga viral, ela nem está sendo encontrada, né, nos exames. Então, é um paciente que está com a doença controlada. Sim. E isso é um tratamento paliativo. Então, esse é o tratamento paliativo. E que, inclusive, estende o tempo de vida desse paciente. É um dos casos que a gente poderia dizer que acaba estendendo, né? Sim. Se dá esse conforto, essa qualidade. Sim. E em relação à pergunta especificamente, né, que a pessoa fez, com relação a parar o tratamento modificador. A pergunta é se você já teve que como que é? Tomar decisão difícil no sentido de interromper um tratamento e permitir que a morte siga o seu curso natural. Sim, isso também já acontece com muita frequência, né? Porque o objetivo do cuidado paliativo é, desde o diagnóstico, fazer esse acompanhamento. Então, no momento em que a gente percebe a progressão da doença, no momento em que a gente percebe que aquele paciente, ele começa a ter mais malefícios com relação ao tratamento. Então, por exemplo, né, que a quimioterapia está fazendo com que ele passe mal, mais ele mal fique do que muito, bem, né? Exato, vômito, ele está perdendo peso, mas nos exames a doença está progredindo, então a doença está avançando, piorando. Então eu preciso também ser honesta, porque o meu objetivo não é abreviar a vida do paciente. E se ele continuar aquele tratamento, ele vai morrer mais rápido, porque aquele tratamento está abreviando. Então, querendo ou não, eu estou fazendo uma medida que vai matar ele, como você trouxe em relação à eutanásia. Sim. E o cuidado paliativo, ele não tem o objetivo de abreviar a vida de ninguém. E nem de estender E todo nem custo. Exato. E sim de trazer qualidade. Sim. E inclusive eu falo assim para os pacientes, né? A eutanásia, ela nem é permitida no nosso país. Sim. Então eu não posso fazer nenhuma medida, nenhum remédio, né? Ou deixar pra de matar. fazer também, né? Sim, para matar este paciente. Isso não é uma opção. Então o cuidado paliativo não tem esse objetivo. A gente tem muito a opiofobia relacionada ao uso da morfina. Eu até fiz um vídeo e postei no Instagram relacionado a isso.
Porque muitos pacientes têm medo de usar morfina, porque eles acham que quando eles usam a morfina é porque ele está no final da vida e que a morfina vai matar a pessoa. E não, existe uma indicação específica para o uso da morfina. Então, se esse profissional que está prescrevendo, ele tem capacidade técnica de entender que esse paciente tem uma dor e que a morfina é a medicação que vai conseguir tratar esse sintoma, ou que ele está com falta de ar, de espineia, que também é outro uso da morfina. Então, muitas vezes o paciente fala para mim, não, doutor, eu não usei a morfina porque eu não estou com dor. Mas a morfina, ela também tem outros usos. Então, eu sempre oriento, olha, não é para a dor que a gente está usando no seu caso, é para falta de ar. Então, não tem risco, a morfina não vai abreviar a vida dessa pessoa se a pessoa que estiver prescrevendo estiver fazendo isso de uma forma técnica, né, e ética, Sim. com certeza, Com né? certeza. Eu acho que você falou de eutanásia, só me corrija, porque tem tempo que eu não acabo não trabalhando com esses termos, mas a ortotanásia que seria vinculada a essa pergunta, não é isso? De deixar a doença Sim. cumprir ali seu A evolução papel. natural. A ortotanásia, ela acontece, não é isso? De forma guiada, de forma, no sentido de cuidar e dar qualidade durante isso, não é isso? Sim, exato. Que a eutanásia é quando você promove, né? A dor, tipo, você A eutanásia é quando você faz alguma medida para Para abreviar. acabar. Sim. Isso. E a ortotanásia é o que você deixa, às vezes, de tomar medidas para que a doença acabe seguindo, que é o que a gente estava falando, não é isso? Exato. E a Ok. distanásia é quando você submete esse paciente a medidas que não vão reverter. Então, é quando esse paciente é submetido a medidas que vão prolongar a vida sem Isso. qualidade. Que acaba acontecendo, né? Sim, infelizmente. E às vezes a própria família quer, né? sim. Eu me lembro da minha avó, quando ela estava na UTI, a minha avó, ela tinha uma hepatite já crônica ali, de muitos anos, e ela chegou a fazer um câncer no fígado, que nem foi isso que acabou, mas rompeu a veia porta, é isso? Que passa no meio do fígado, é isso mesmo? Isso, É né? isso? Então acabou rompendo, ela perdeu muito sangue e aí teve varize esofágica e passou por um processo. Mas resumindo, no final ali, ela já não tinha prognóstico, ela já estava ali há alguns dias. A gente conhece a minha avó, né? Conhecia a minha avó e sabia que ela não gostaria de estar ali com máquinas e aparelhos para respirar por ela. Ela já tinha pedido isso para nós. E eu, enquanto neta que estava ali, tudo acabei tendo que falar com os filhos, né? Olha, mãe, tia, se ela parar, porque tudo indicava que isso fosse acontecer naqueles minutos, e foi o que aconteceu. Se ela parar, eu preciso que um de vocês assine ou pelo menos expresse. Na época, na UTI não tinha o termo das declarações finais, né? Inclusive a gente podia falar sobre isso, até pra gente finalizar. E aí eu tive que perguntar, olha, um de vocês precisa se manifestar para o médico saber se ele vai fazer as medidas, vai reanimar ou não vai. E aí eles decidiram, aos prantos, com uma dor enorme no coração, mas decidiram, não reanima, porque a gente sabe que não existe prognóstico, não é o que ela quer, ficar ali com aparelhos, vivendo por ela, né? Por aí. Sim. Essa São decisões fala muito sua, difíceis. Sim, mas essa fala sua me traz muito, assim, que eu sinto muito por você. Uhum. E eu sinto muito pela sua família ter passado por uma situação dessas. E bem na hora, né? É bem na hora. Sim, É. porque a decisão, ela é técnica, ela é da equipe, ela não é da família. E a partir do momento que você traz pra mim que você precisou, enquanto neta, Porque o médico perguntou... perceber o que estava acontecendo, entende? Você tomar a frente de conversar com a família num momento em que você era neta dela, você também estava sofrendo, você precisava ser acolhida, você não precisava guiar o final da vida da sua avó. Então isso também mostra muito o quanto nós como profissionais ainda estamos falhando. E isso acontece o tempo todo, né? Sim. Isso acontece o tempo todo. Essa conversa, essa abordagem, ela tem que ser do médico que está cuidando. Né? É ele que E com precisa o paciente ter em essa vida, abordagem. possivelmente, né? Quando possível, com o paciente ali para poder tomar essas decisões, né? Sim. Nos hospitais que você trabalha, existem a documentação em que a pessoa declara ali o que ela pensa? Vocês têm feito isso? Não tem? A gente também está bem atrasado em relação a isso? Como que tá? Então, existem dois tipos de documento específico, né? Esse documento que você tá falando especificamente, né? Que o pessoal fala que é o termo de paliatividade, isso. né? Esse termo, ele não tem valor legal. Então, na verdade, esse termo ele não deve ser aplicado.
porque ele não tem respaldo jurídico, não é ele que vai proteger, né, aí entre aspas, a equipe médica, né, o hospital de qualquer briga judicial. O que vai nos proteger é cuidar daquelas pessoas de forma honesta, de forma digna, porque quando uma família entende o que está acontecendo, quando uma família se sente verdadeiramente cuidada, ela só vai ter gratidão. Sim, é verdade. Por aquele serviço de saúde. Então, esse termo, legalmente, ele não traz esse respaldo que muitos hospitais pensam. Então, o que nos respalda é a conversa honesta, é a abordagem, é o acolhimento e é o cuidado. E descrever isso no prontuário. Então, é o médico colocar que a conversa foi feita, a psicóloga, a enfermeira, né? Enfim, todos da equipe. Foi demonstrado pelo paciente em que eles entendem que a doença está num estágio avançado, em que a equipe entende que esse paciente não se beneficia. Então, não é a família que está trazendo o que não quer, porque esse não é um direito da família. Isso é um direito da equipe médica. Sim. Então, é a com equipe toda a avaliação que tá... até clínica do paciente. Exato. Né? Então, de fazer isso para a família. Olha, nós estamos percebendo esses sinais específicos. Ó, esse. E esses sinais, dentro da nossa avaliação técnica enquanto profissionais de saúde, são sinais que nos mostram que o seu familiar está evoluindo para o final da vida dele. E isso não significa que a gente não vá cuidar dele. Significa que a gente vai cuidar de uma forma justa, de uma forma digna e honesta. E para isso eu preciso ter essa conversa com vocês. Sim. Então, isso é uma coisa, né? A outra questão, que é um outro documento que existe, que é a Diretiva Antecipada de Vida, Sim. que é um documento muito falado pela Luciana Dadalto, que é uma advogada de Minas, de BH, que fez mestrado, doutorado, tem vários livros sobre isso, que ela trata, que é um documento que é feito para que o paciente, enquanto estiver em lucidez, então com capacidade Nos cognitiva... Nos Estados Unidos é comum que isso aconteça. O paciente dá entrada no hospital antes de uma cirurgia, ele já meio que trata desse assunto ainda. Sim. Então, é fazer um documento e escrever nesse documento. Enquanto a pessoa estiver lúcida e com condições. Que se em algum momento ela tiver alguma doença que seja irreversível, que esteja evoluindo para o final da vida dela, que ela não gostaria de ser submetida a certas medidas, né? Mas isso ela é feita geralmente com acompanhamento médico e algumas vezes também com advogado. O certo era que todos nós pensássemos sobre a nossa finitude, para que a gente fizesse esse documento. No Congresso Brasileiro... Eu pergunto por isso, porque não se fala disso, né? Não se fala. No Brasil se fala muito pouco, né? Sim, no Congresso Brasileiro ela fez uma palestra especificamente falando sobre isso, de que, eu não me lembro o dado certo, né? Mas eram assim, no Brasil nós temos 4.000 pessoas que registraram esse documento, no Brasil inteiro. Olha só. Então, assim, ainda é muito pouco, justamente porque as pessoas acham que não podem falar sobre a morte. Porque ela vai atrair a morte, né? Eu não posso falar, senão eu vou morrer, né? E não, ser doador de órgão, né? Muita gente, antigamente, talvez hoje ainda aconteça, não tinha coragem de declarar que era doador com medo de anteciparem a morte dele e ainda vender os órgãos, né? Então, na verdade, é num sentido de você entender o que pode acontecer, de você ser respeitado e até de você tirar essa carga da sua família, porque muitas vezes essa decisão acaba sobrecarregando e acaba caindo sobre o familiar. É o que a gente vê. Então, é do paciente entender e dele também ser respeitado. Então, eu falo muito relacionado aos pacientes com demência. O paciente que recebe o diagnóstico de demência, a gente sabe exatamente qual é a progressão da doença. A gente já tem estudos científicos que falam até da ordem da perda de funcionalidade. Então, eu já sei até como vai ser a evolução. E baseado nele, eu sei falar se ele está no estágio inicial, moderado ou avançado. E por que eu só deixo para conversar sobre cuidados paliativos quando ele não tem mais lucidez, quando ele não consegue mais manifestar os desejos dele? Sendo que lá no diagnóstico nós já sabíamos a evolução dessa doença. Por que eu tirei o direito desse paciente? É um direito dele. De escolher, né? De escolher o que fazer, o que não fazer, como fazer. De participar das decisões. Nós precisamos muito mais de conversas assim no nosso país, na nossa família, inclusive, né? Muitas vezes, porque é cultural, não adianta. Não é o médico que tem que impor isso lá do hospital. Nós, enquanto gente, né? Enquanto humanos, precisamos trabalhar mais essas questões, tanto de empatia, porque aqui a gente falou de muita coisa, inclusive de medicina, né? Sim. Inclusive de medicina paliativa. E o Covid, eu acho que trouxe um choque de realidade. Porque trouxe a finitude para muito perto.
A gente achava, não, a morte é só, né, quando eu tiver velhinho, né? Exato. E aí a pandemia trouxe muito esse choque de pessoas jovens morrem, né, de repente. De repente. E como que a gente quer nutrir esse momento para que ele seja com mais dignidade? Doutora, eu não tenho palavras para expressar, assim, eu estou me sentindo abraçada, eu tenho certeza de quem vai nos ouvir também, assim, de saber que existem profissionais médicos que têm esse olhar. É lindo ver isso. É mais lindo ainda ver que isso acontece no SUS. Precisamos muito falar sobre isso, como eu estava dizendo, né, nas nossas famílias, no nosso meio e nos lugares onde a gente trabalha, para quem trabalha na saúde principalmente, para que isso daqui a pouco não seja um assunto tão aleatório, tão, né? Eu confesso que muitas informações que você teve, olha que eu já estudei bioética, já tratamos disso em congresso e tudo, mas muitas informações que a senhora trouxe nos esclarecem muitas coisas, né? Trouxe um esclarecimento até de vida aqui para a Érica, porque é isso. Sim. A medicina paliativa, pelo que eu entendi, ela cuida de pessoas. E aí não importa se ela está em estágio, em qual estágio ela está, ela cuida de pessoas. Parabéns pela profissional que você é, que eu já conhecia, mas parabéns pela mulher que você é. Isso dá para ver que é diferencial. Temos visto muito em todas as áreas, mas como a gente está falando de medicina hoje, profissionais que escolhem a profissão por diversos outros aspectos, menos pelo olhar do outro, né? E isso aqui a gente conseguiu sentir na tua fala, a questão de realmente olhar o outro, amar o próximo e de missão. Né? Eu vejo a medicina na sua vida como missão, então parabéns por isso, que Deus te abençoe, que Ele te ilumine e que esse ressignificado que você está trazendo aqui, pelo menos para mim e para quem está nos ouvindo, que ele realmente se alastre, que como a Érica falou, que vários outros profissionais tenham esse olhar, porque eu tenho certeza de que o mundo vai ser melhor, né? Amém. A medicina vai ser mais bem aceita, inclusive os tratamentos vão melhorar, o paciente vai ter benefícios com isso. Isso realmente, eu falo mundo porque realmente isso muda, acho que muda a realidade aí de milhares e milhares de pessoas que estão aí sofrendo desnecessariamente, né? Que dá para amenizar muito isso. Sim. Então, obrigada pela aula de hoje, foi uma alegria enorme poder falar com você. Eu que agradeço. Eu acho que para mim é sempre um privilégio poder falar sobre cuidado paliativo, que é uma coisa que eu amo muito. E poder ajudar a divulgar, a falar, difundir um pouco do que tirar um pouco, né, desses conceitos que as pessoas têm e de falar que eu estou à disposição para cuidar delas. E o que precisarem, podem contar comigo, tá? Eu agradeço. Doutora, eu estou me sentindo honrada de compartilhar essa mesa com você. Parabéns. Parabéns. Você é um ser humano incrível. Aquele sentimento de que, não sei se eu fiz o curso certo, você fez. Definitivamente. Você fez. Você transmitiu paz, transmitiu autoridade na sua fala. E eu desejo que seu caminho seja um caminho de luz. Amém. Que você possa levar esse coração seu, esse olhar seu, que é muito importante, porque hoje a gente vê que a medicina meio que virou um luxo, né, para alguns adolescentes, mas que, como você mesmo disse, que é docente, né, que você leve isso e que você consiga transmitir, porque é disso que a gente precisa de mentores com essa capacidade que a senhora tem, com esse amor, com esse coração e com esse olhar. Deus te abençoe grandemente. Amém. Muito obrigada mesmo. E eu não posso deixar de citar as nossas empresas parceiras, Instituto Oncohematológico de Anápolis, Única, Unidade de Combate ao Câncer em Anápolis, e o nosso projeto Laço Solidário, que também a gente arrecada, a senhora conhece, né? Sim. A gente arrecada alimento, a gente arrecada até dinheiro também para poder auxiliar algumas famílias que estão aí passando por necessidades muitas vezes básicas e durante um tratamento oncológico. Então, obrigada aos parceiros e que alegria poder falar sobre isso hoje, e até a próxima. Tchau, tchau.